Olá, investidores, muito bom dia. Hoje, dia 3 de março de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje, recebendo aqui o analista Carlos Martins, da Trader Gráfico. Como é que está, Carlos? Bom dia. Bom dia, André. Tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos. Então, da última vez que você esteve aqui, o mercado tinha feito uma boa perna de alta. Foi. Passou por um pouco de correção. E aí eu chego de novo na alta, né? Chega de novo na alta, né? Pessoal, se o mercado corrigir a partir de hoje, o culpado é o Carlos aí. Então vamos falar um pouco aqui do cenário no mundo, né? A gente tem um dia bem tranquilo nas bolsas em todo o mundo. A gente teve essa madrugada aí, a Ásia subindo, mas não com tanta intensidade como nos dias anteriores. A gente tem um mercado europeu trabalhando muito perto da estabilidade e também os futuros americanos apontam para uma estabilidade. Neste momento, o S&P 500 está praticamente zerado, está menos 0,01, enquanto o Dow Jones está mais 0,01, ou seja, a gente tem o mercado zerado. Porém, aqui no Brasil, o nosso futuro já abriu aí com uma perspectiva de mais alta, agora há pouco subindo cerca de 1%, enquanto o dólar cai 0,5%, continuando o movimento do dia anterior, ou seja, a gente teve aí nos dias anteriores dólar caindo e bolsa subindo, inclusive acumulando uma alta só na semana de quase 8%, que foram as altas de quase 3 na terça, de mais de 3, aliás, de quase 3 na segunda, de mais de 3 na terça e de quase 2 na quarta-feira, né? 8% em 3 dias. Pois é uma alta realmente bem representativa. E o engraçado é que é sempre muito contra-intuitivo achar que o movimento vai ser tão grande, que vai continuar subindo por muito tempo. Ontem aqui no chat, o pessoal às vezes se empolga um pouco e tinha alguém falando assim, hoje vai cair os comprados e não sei o quê, porque o pessoal acha que o comprado ele não pode simplesmente sair de uma operação quando começa a cair e o comprado sempre vai se dar mal quando começar a cair, né? Verdade. Enfim, e ontem mais quase 2% de alta e hoje de novo o índice futuro amanhecendo em alta, né? O índice futuro amanhecendo com gap de alta é muito bom para quem gosta de vender de manhã, né? Porque ele tende a corrigir até o Ibovespa abrir às 10. Então a gente tem um movimento de day trade aí nessa primeira hora do dia. E muitas vezes, mesmo depois das 10, quando o mercado continua com um bom gap, né, você tem uma correção. Falo isso sempre porque quando o gap, na verdade, é uma distorção, né? Que muitas anda das de vezes mercado fechado, né? Maior probabilidade desse gap ser fechado do que o movimento continuar em direção ao gap. Carlos, antes da gente começar a responder as perguntas aí de quem nos assiste, eu queria falar um pouco aí das oportunidades que a gente passou para o pessoal aí na segunda-feira. Então, só mostrar um pouco do que a gente está falando aqui no gráfico do Ibovespa. A gente teve, portanto, aí uma segunda-feira, uma terça e uma quarta de forte alta, inclusive em papéis que estavam vindo de queda forte, como é o caso de Vale, que caiu muito forte em janeiro e se recuperou muito bem agora. Uma subida até forte também na Petrobras, que também se recuperou, principalmente ontem, teve aí um bom desempenho, né? Siderúrgicas, Itaú, os bancos subindo com muita força, e com isso aí foi suficiente para trazer o mercado para cima, né? E eu enxergava uma resistência muito forte nesses 44 mil pontos, ontem passou por essa resistência sem ligar muito. Depois você queria mostrar uma próxima resistência que eu não consigo enxergar aqui no meu gráfico. A minha próxima resistência agora é um pouco acima, mas você tem aí Bom, daqui a pouco meu grafiquinho aqui um pouquinho, só para mostrar colocar aqui. Vai lá. Aqui, tem um canalzinho de alta desenhado aqui, isso que o André estava falando, né? E a gente está vindo com ele desde aqui de trás, e ele está batendo na resistência hoje, né, do canal de alta. Então ainda tem aqui em cima, nos 45.200 pontos, 200 a 300 pontos, ainda tem uma resistência horizontal do Fibonacci. Então essa região aqui, os próximos 400 pontos, é uma região de resistência forte mesmo, que implica que deve ter uma correção, né? E ele já vai abrir testando provavelmente lá em cima aquela região. Se o índice futuro continuar forte, né, vai abrir testando já aquela região, né? Olha só, voltando aqui, eu queria falar das ações que a gente recomendou na segunda-feira, no estudo de domingo, na verdade, né? E eu acabo replicando isso aqui na segunda-feira. Eu falei de algumas ações, só para a gente continuar acompanhando o desenvolvimento dessas ações durante a semana. BR Malls é uma delas, deu compra aí no rompimento de 13,09. E para quem pegou, acho que já pode até fazer uma modificação no stop, colocar o stop abaixo de R$13 e de certa forma garantir pelo menos um ponto perto do break-even, né? Vamos torcer para mais um dia de alta, justamente para ela se aproximar cada vez mais do alvo, né? A Multi3 também é uma que
performou muito bem. Acabou que o fechamento não foi tão bem, ficou uma sombra superior muito grande. Já é interessante trazer o stop para baixo aí desse fundo de 47,11. Sinal de indecisão, né? A RADL, enfim, conseguiu fazer um bom fechamento, né? Então fechou acima, quase 2% acima do nosso preço de compra. E a surpresa maior foi São Martin. Eu sinceramente, quando eu estou comprado e vejo um sinal como esse, né, eu não gosto de sair das minhas operações, porque eu não gosto de mudar meu stop depois de estar envolvido emocionalmente com a operação, né? Mas, na verdade, de mudar a minha recomendação depois que eu faço a recomendação, muitos clientes entram na operação e, de certa forma, por mais que não seja uma operação que eu faça, você tem que criar um envolvimento com a operação, né? E aqui, olha só, quando na segunda-feira a gente deu compra nesse ativo e ele voltou e deixou essa estrela cadente, por mais que eu saiba que uma estrela cadente num processo de consolidação é muito menos representativa, mas a partir desse momento eu falei, cara, é muito mais provável agora esse negócio me estopar aqui embaixo do que voltar a subir, né? E surpreendentemente o mercado na terça-feira já melhorou bem, ela já terminou perto do preço de compra. Dá muito medo ver uma estrela cadente quando você está comprado, porque né? Você olha para trás, né? Você olha para trás, bom, aqui teve uma, igualzinha essa aqui, olha o que aconteceu depois. Então, não é... Legal que às vezes tem sinal falso dessas estrelas cadentes, né? Exato. E aí o mercado veio para cima ontem, felizmente, aí vamos torcer para a São Martin continuar subindo e continuar performando muito bem, o alvo final é 57,71. Outras duas estão aí no radar, mas pelo jeito essa semana não vão startar, uma é TRPL4, se rompesse 47,81, ela não teve força essa semana, e aí vem 3 também, a outra que poderia dar uma compra se rompesse os 4,70, mas infelizmente não ganhou força. Aliás, pelo contrário, né? Perdeu força, durante a semana caiu e, enfim, ficou aí dentro da consolidação, não foi possível fazer a operação. Agora, só para encerrar as recomendações de semana passada, como por exemplo o BBDC4, que a gente falou de compra dela no rompimento de R$20, EQTL3, que a gente também falou de compra, essa aqui não andou muito, mas continua acima do ponto que a gente deu a compra aí 37,60. Teve mais algumas, Natura, né, também aqui que rompeu um ponto belíssimo, ontem bateu lá nos R$30. Essas operações mais antigas, o pessoal vai subindo stop, colocando nos fundos anteriores, vai administrando bem e ainda não dá para jogar a toalha, ainda não dá para dizer que agora vem correção, enfim. E se vier, como a gente não tem poder de prever o futuro, a gente se protegendo com stops mais curtos já é o suficiente para a gente continuar a tentar surfar essa onda, tá ok? Bom que no canal de alta como está agora, dá para ir subindo os stops, né? Eu para te falar a verdade, eu gosto muito de subir os stops pensando só em gerenciamento de risco. Então, por exemplo, Natura, eu pego o preço de fechamento de ontem, jogo 3% abaixo, coloco meu stop ali, eu performo melhor quando faço isso. Você tem uma regra fixa, né? Exato, mas para quem gosta de colocar o stop no gráfico, e o engraçado é que às vezes as pessoas me perguntam qual é a melhor forma de colocar stop na operação, ou seja, qual é o melhor ponto de cair fora. Cada um tem uma estratégia diferente. Você pode usar uma regra de gerenciamento de risco, você pode usar o fundo anterior do gráfico diário, para quem tem esse perfil, do gráfico de 60 para quem tem esse perfil, até mesmo no gráfico de 15. Fugir dos preços redondos, né, que não dá violinada, né, tipo 15,00, bota sempre no 14,97. Exato. Sair dos preços redondos. E você pode também traçar linhas de tendência, observar as médias móveis, quer dizer, o importante é que exista uma regra muito clara e que você siga sempre essa regra. Que você esteja acostumado com ela, né? Exato. Que você faça um backtest, que você entenda que ela funcione. E essa regra precisa existir, né? Eu acho que a melhor regra vai depender muito do teu perfil. Bom, quando o cara muda muito de regra, ele está sempre do lado que perde, né? Você percebeu já? Se você, hoje eu vou fazer stop na média móvel, aí deu errado, amanhã eu vou fazer stop no fundo, aí o da média móvel é melhor do que o do fundo. Agora deu errado, vou fazer stop no outro negócio, agora deu errado. Você tem que escolhe uma regra, né? E faz as suas operações sempre na mesma regra, que a estatística vai ficar ao teu favor, né? Se deu errado numa, na próxima tende a dar mais certo. Exatamente. Bom, vamos começar aqui a responder as perguntas dos amigos que estão aqui. Deixa eu começar a falar aqui, tem a pergunta aí do Alberto sobre Gafisa. Eu vou olhar a Gafisa, vou pedir para você ficar aí, deixar pronto o gráfico de Petrobras, que tem a segunda pergunta exatamente sobre
sobre Petrobras, tá? Bom, Gafisa, para começar aí falando dela, ela tinha uma linha de tendência que foi rompida há algumas semanas, conseguiu aí se desenvolver muito bem, o que tem sido muito comum. Eu acho que esses rompimentos que aconteceram nas últimas semanas de linha de tendência renderam bons frutos. Só para dar um exemplo para vocês, ó, Pomo 4 rompeu uma consolidação e no mesmo dia já conseguiu chegar na linha de tendência. A gente ficou olhando esse ativo tantas vezes, né? E ele deu a chance fechando 1 centavo acima do preço de rompimento e abrindo no mesmo ponto aqui. Só ficou um alvo pequeno, mas ontem também é outra que já conseguiu cutucar. E tem um triangulão bonito aí, né? Exato. Né? Tá bem bonito mesmo. Então, neste momento, bem esticada a Gafisa, né? Ela conseguiu ganhar muita força. É ruim para pensar em entrar agora, muito bom para quem está comprado. Vai subir nos stops e aí, como eu falei, pode ser 3% abaixo do preço de fechamento, pode ser no fundo do gráfico de 60 minutos, ou seja, abaixo de 2,61. André, eu gosto de trades mais longos, de investimento até de médio prazo em ações, então coloca no fundo do gráfico diário, ou seja, você tem aí algumas opções de stop, mas o que é importante é que você cuide bastante aí de uma operação como essa. E Petro, como é que tá? Vamos mudar aqui pro meu gráfico? Petrobras, eu desenhei um canalzinho de alta nela aqui, ó, muito parecido com aquele que a gente estava vendo no Ibovespa. Né? Semana passada que eu vim aqui, a gente estava falando desse retângulo aqui de baixo, né, que tinha uma consolidação que rompeu, e aí estava do 4,81 até o 5,30. Ontem passou forte, foi lá para o 5,65, né, e com isso a gente já tem um horizonte de ela poder vir até os R$6. Mas para chegar lá, vai ter que passar para cima dessa linha do canal aqui, tá? A gente pode ver que tem uma lógica muito embasada também no que está fazendo o Ibovespa, e se ela conseguir passar para cima, ela deve bater nos R$6, mas devido à grande volatilidade dos últimos dias, a gente está falando de um papel que subiu 10%, quase 11% em 3 dias, né, de pregão, a gente não pode deixar de pensar numa correção, né, igual na semana passada, quando eu vim aqui falar das correções. É muito provável que tenha uma correção, 5,32 aí é um bom suporte se essa correção aparecer. Beleza. E uma outra coisa, Carlos, não é o mais importante, mas um ponto importante na análise técnica é entender qual é o melhor ponto de entrada, né? Não significa que uma ação está em tendência de baixa, que é aquele o ponto da venda. E nem uma ação em tendência de alta significa que a qualquer momento você pode comprar, que vai valer a pena, ou que a probabilidade de você fazer uma boa operação vai estar a teu favor. O momento mais difícil que tem para se acreditar num gráfico é o momento em que um movimento se inicia. Por quê? Porque você não consegue enxergar ele. Você consegue olhar para trás e ver que com movimentos parecidos, no passado, alguns deles desenvolveram uma forte tendência. Você quer confirmação, né? Mas você tem que apostar aqui. Tem que apostar. Depois que sobe 15%, é claro que fica muito mais fácil de enxergar. Olha só o gráfico de Gafisa que a gente acabou de mostrar. Cara, eu tenho um gráfico que faz exatamente isso. Gafisa subiu, né? A gente consegue observar isso. Mas agora ela subiu tanto, né, que o mais provável, né, quando a gente olha para trás, é que você pega aqui, ó, essa perna ela subiu também, 41%. Então, olha, ela já subiu 35%. Então, o mais provável a partir de agora é até que ela faça uma correção do que subir mais 30%. Até porque tem outro topo no mesmo preço lá para trás, né? Exato. Só que aí, muita gente que não comprou, porque aqui não acreditou, porque não estava confirmado, porque não conseguia enxergar aquela condição, passa a querer comprar no momento em que o mais provável não é continuar alto, e sim uma correção. E eu nem estou falando que vai, porque aí o pessoal fala, vai desabar tudo, não tem... Não estou nem falando isso. A correção ela é necessária até, porque se fosse só cair sem parar, a gente só ia ter uma oportunidade de vender e só ia ter uma oportunidade de comprar. Né? É verdade. Então, para a maioria dos ativos, como para a Petrobras, né, passou do ponto. Né? Quer ver o meu aqui? Ó, eu tenho um que mostra também o mesmo exemplo que você tinha dado. O Banco do Brasil, a gente teve um triângulo aqui com um pequeno rompimento, tá vendo aqui? Esse candlezinho. Ele deu esse pequeno rompimento, eu falei, não, a gente precisa esperar mais um dia de confirmação, porque ele está muito próximo da linha e eu tenho essa cisma com rompimento quase cravado em linha, né? Aí o que aconteceu? Né? Não acreditei na operação. No dia seguinte já subiu 6%, passou para cima de 50% do tamanho inteiro da projeção, né? E aí acabou, não deu para entrar. Né? Então, assim, realmente tem que acreditar
né, nos sinais para conseguir fazer as melhores operações. Se a gente deixar sempre entrar atrasado, confirmando, às vezes a gente se pega confirmando também, né? Mas às vezes você sempre entrar atrasado confirmando, tem operação que você acaba perdendo. Operação super bonita, bateu em 2 dias aí na projeção, né? Deu quase 8%. Legal, Deixa eu responder aqui as perguntas. Eu vou falar de São Martinho novamente, né? E é gostoso quando eu vejo isso, né? Que é uma operação difícil de ser feita. São Martinho não é um ativo que muita gente opera. E tem muita gente que está falando que está comprado aí. Tomara que tenha sido no mesmo ponto em que a gente fez a indicação, ou seja, no rompimento desses 50. Como eu falei, eu gosto muito de subir nos stops baseado em gerenciamento de risco. Então, para quem está perguntando do novo stop de São Martinho, né? Eu acredito que você pode colocar, na pior das hipóteses, no ponto de entrada, que foi a região de R$50. A gente entrou a 50,04, ela fechou a 51,79, então já fechou mais de 3% acima do nosso preço. Essa aqui a gente pode se dar o luxo de não perder mais, tá ok? Em relação a BR Malls, é a mesma condição. A gente entrou em 13,09, ela fechou a 13,67. Você pode aqui ou colocar o stop 3% abaixo do preço de fechamento, ou pegar e colocar um pouco abaixo do teu preço de compra, alguns centavos, que já é o break-even da operação, já é o ponto em que, se der tudo errado a partir de agora, você não perde nada, tá ok? E você coloca o stop gain nesses topos anteriores aí, normalmente? Não. Porque para eu vou te aproveitar explicar, um movimento rápido assim, ó, dá uma violinada positiva, digamos assim, né? Eu acho que eu gosto muito da teoria de Dow, né? Que enfim, base de tudo. Então, na tendência de alta, eu só compro na tendência de alta, eu não gosto de operação contra a tendência, né? Eu até criei uma coisa que hoje todo mundo fala no mercado, que repique é para a escola de samba, quem trader vive de tendência e tal. Então, na tendência de alta, o que é normal é que o topo seja rompido e a tendência continue. Então, eu não gosto de sair das minhas operações quando está batendo no topo anterior. Gain. Apesar de achar que nos topos anteriores é onde provavelmente pode acontecer uma correção do movimento. Eu sempre parto do pressuposto que a tendência vai continuar, que o topo vai ser rompido, ou que o fundo vai ser rompido, e que depois o preço vai chegar onde eu imaginei para a operação. O ganho é aquilo que o mercado te dá e não aquilo que você queria, né? Mais ou menos nessa linha. Exatamente. Mas aí, nesse caso, eu prefiro sair com stop loss que eu vou subindo aí sempre que o preço evolui. Stop imóvel, né? Legal. Stop que eu vou movendo. Ele não é automático, não é aquele que você coloca no home broker. Vai analisando, eu vou analisando e vou movendo, né? Então, é o estilo aí onde você realmente cuida da operação. Né? Legal. Não, eu tô falando porque eu gosto de colocar stop gain, colocar alvo fixo. Não, o meu alvo é fixo também, mas não nos topos anteriores, e sim na relação de risco-ganho, né? Então, tá vendo aqui na BR Malls, né? Então, quando eu vou fazer uma indicação, eu sempre falo pro cara, o preço é esse aqui, se passar disso a gente vai comprar. Mas se der errado, a gente vai estopar 1 centavo abaixo da linha vermelha, que é a linha que, se furar. Mas você não prende a sua operação por causa desse topo anterior aí, né? Se furar esse fundo, acabou a operação. E meu alvo, qual que é? O topo anterior? Não, é 3 vezes a distância da compra até o stop. Aquela regra do 3 para 1, né? A minha regra é o seguinte, a gente tem 70 centavos de risco, portanto, o meu alvo tem 3 vezes Você gerencia pelo stop loss. Exato. Entendi, você gerencia o alvo do gain pelo stop loss. Exatamente. Legal. Então acaba que eu uso análise, eu acho que são 3 coisas fundamentais. É onde entrar, onde sair se der certo, onde sair se der errado. Eu uso análise técnica e não mudar, né? E cumprir isso, né? Que é o mais difícil. Eu uso análise técnica para definir o ponto de entrada. O meu ponto de saída se der errado, o meu ponto de saída se der certo, do gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. Quer dizer, o stop também eu coloco abaixo de um fundo, a não ser que tenha algum detalhe que... entrada. Você monta a operação com base na análise técnica e sai com base no gerenciamento de risco, Exatamente. né? Legal. Não, tem que seguir o gerenciamento de risco, que é ele que mantém a gente na bolsa, né? Com certeza. Sem o gerenciamento de risco, o cara acerta todas as entradas e erra todas as saídas. Exato. Bom, vamos lá. Eu queria que você desse uma olhada, tem bastante gente pedindo para dar uma olhada em Cielo. Vou até colocá-la na minha tela também, só para ficar... Cielo. É uma que, para mim, no diário ainda tem tendência de baixa, mas ela nos 60 minutos e num tempo menor, ela está aí passando por fez uma forte subida aí, né? Está chegando perto, pelo jeito aí, de pontos de resistência. Né? A gente tinha na Cielo uma tendência, né, que veio... A gente até tem um retângulo aqui de cima traçado, né, que foi expandido para baixo, que foi justamente onde apareceu aí essa mínima, né, tinha uma projeção do 28,42. O que está vendo na Cielo aqui é que depois de bater na projeção do retângulo, ela está voltando para o 33,45, que foi
Esse fundo aqui, na verdade, eu costumo chamar essa figura aqui, quando eu vejo uma, embora eu sei que esteja errado e que essa palavra não exista, né, de estrela subente, que é o contrário da estrela cadente, para ficar mais fácil de interpretar, né, da pessoa entender o que a gente está falando, que os padrões de candlestick mudam o nome completamente. É a mesma figura de alta e de baixo, só que na alta ela tem um nome lindo, e na baixa tem outro nome que não tem nada a ver, né, mas é a mesma figura invertida. Então eu chamo isso aqui de estrela subente. É uma estrela, é um sinal, né, um pavio de alta, que normalmente leva o preço para cima, que foi marcado como um fundo, 33,45, que foi forte, gerou toda a projeção que foi atingida já, e agora ela está voltando para esse patamar. Quer dizer que, de novo, a gente tem um papel que está chegando na sua região de resistência, está muito próxima, inclusive, da sua região de resistência. Ela tem aqui 1% só de espaço para cima, ela deve ficar aí em torno desse 33,10 a 33,40, é mais ou menos a região onde ela deve andar nos próximos dias. Perfeito. Bom, só para falar com o pessoal aqui, você está fazendo suas análises pelo Trader Gráfico, que é uma plataforma de qual você é sócio, e que também está disponível na XP Investimentos, na nossa grade de plataforma. Dá para operar de dentro da plataforma na XP. Exatamente, né? Então eu queria mostrar para o pessoal onde você consegue, se quiser fazer teste, tem como testar por 30 dias a plataforma, né? Isso, só entrar no tradergrafico.com.br, tem uma abinha lá, 30 dias de teste, né? É só clicar lá e já tem as instruções lá, você instala a plataforma no seu computador e já libera o acesso de dentro da plataforma mesmo. É bem simples, praticamente imediatamente você libera o acesso e aí depois você vai no site da XP para liberar o roteamento de ordens para poder operar. Eu vou mostrar isso aqui para o pessoal. Então aqui no site da XP Investimentos, você vem aqui em ferramentas e serviços, depois em autorização de roteamento. Aqui você vai procurar pelo Trader Gráfico e, claro, né? Primeiro você vem aqui no seu site, está aqui também, fica até fácil, o cara tá no site da XP, você vem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui mostrar todo o conteúdo, vamos lá. 30 dias grátis aqui. Esse aí. Então ele baixa o software, né? Instala o software. E de dentro do software ele já libera o acesso. Para ativar aqui a autorização de roteamento. Isso mesmo, enfim. Beleza, e você passa a rotear. Você tem bastante coisa para operações automatizadas, para robô, né? Então, para quem gosta... Tem até um site nosso só de tabelas de resultados de robôs, né? Chama unibroker.com.br. Não sei se dá para colocar aqui, o pessoal dá uma olhada. Pode ir falando aí que eu... Pode falar? Pode botar no seu se for mais fácil. É unibroker.com.br, que é onde estão os resultados de todos os robôs que já estão prontos dentro da plataforma, né? Aí tem tanto robô da própria plataforma, você desce um pouquinho aí que você vai ver desce aí que você vai ver o ranking, tá vendo? Cada linha dessa daí é um robô que está rodando, né? Dá para ver que tem robôs gratuitos free, tem os outros robôs que são de aluguel, que são pagos. A própria plataforma, todos esses robôs verdinhos aí, os free, vem embarcado na plataforma, né, a partir da plataforma que tem a tela de operação avançada, o Turbo A, e aí o cara pode operar, tem vários layouts para cada robô, tá? Pode operar todo mundo junto, entendeu? E se tiver algum outro robô aí que o cara tá vendo que tem um resultado legal, que ele quiser alugar de alguém, ele pode entrar em contato direto com o fornecedor do robô e liberar dentro da plataforma dele também. Então ele daí não precisa de gráfico, né, não precisa de nada, só precisa ter a plataforma mesmo com o roteamento de ordens lá aberta, e aí ele pode usar os gráficos para fazer operação manual em paralelo. Ele deixa uma tela lá dos robôs minimizada, mandando ordem vinculado com todas as lógicas que já estão rodando que tem nesse site, e ao mesmo tempo ele pode ficar com os gráficos abertos, fazendo as operações aí do estudo de domingo, né, para não impacta uma coisa na outra, dá para fazer tudo junto ao mesmo tempo. Legal, bom. Vamos lá pegar mais alguns ativos. Eu queria só antes mostrar Cielo, assim, eu gosto bastante de Fibonacci, percebo também, seu gráfico está todo riscado aí com vários níveis de Fibonacci. Tudo Fibonacci então, aqui. Eu particularmente gosto de menos linhas do Fibonacci, né? Então eu olho muito 100% da projeção de queda e quando eu fiz essa projeção aqui com Cielo e com VEG principalmente, né? Você Falar, olha, né? Eu traço 500 linhas. O alvo é 28,59, que foi mais ou menos aí, com diferença de centavos, o
o alvo que você achou 28,42, né? É. Aí o pessoal fala, de jeito nenhum, que se ela, que é uma boa empresa, vai chegar nesse ponto, tá aí ela aqui vindo exatamente nesse alvo, né? E esse é um ponto legal. Porque com o VEG aconteceu a mesma coisa, Carlos, só Tá. para finalizar, teve alguém aqui no chat, inclusive, que falou que se VEG chegasse a 12,92, né, que ele venderia até a roupa do corpo para comprar o ativo, porque uma empresa, naquele momento ela estava a 18 e tal, que era uma empresa muito boa que jamais chegaria ali. Já mas falei tá isso lá, da Petrobras a 12 reais a e agora 15. tá 4. Em 2007, quando ela começou a cair na crise, eu vi muita gente falando que a 15 vendia até o cachorro para comprar, fazer igual o Rock Eu falei que eu vendia minha casa para comprar 12, depois eu tive que engolir o que eu falei, porque eu não vendi minha casa para comprar lá 12, né? Agora foi para 4. Bom, beleza, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, tem muito pedido aí para dar uma olhada em VVAR 11 e depois eu queria que você analisasse também o dólar. Tem bastante pedido para falar do ativo, tá, do dólar. Bom, VVAR 11 é também assim, a mesma onda 3, tá? A mesma possibilidade de onda 3 que a gente tinha em VEG para baixo, né? A gente tem de VVAR aqui para cima, tá? Então, quando você pega e chama isso aqui de onda 1, né? Você pode chamar isso aqui também de onda 2. E a onda 3 é a onda de reversão de tendência, principalmente com aqui o difusor cruzado para cima, dá para acreditar nesse alvo aqui de 5,82. Então, para quem está comprado em VVAR 11, o que eu falo sempre, né? Fé cega, porque ela tem aqui alvos ainda muito bons, então ainda dá para ficar tranquilo com a operação. Fé cega e pé atrás, ou seja, vai subir no teu stop, vai colocando no teu stop aí num ponto em que faça sentido uma saída para garantir um pouco de lucro, mas deixar um pouco na mesa para tentar pegar esse alvo aí em 5,82. Então com VVAR 11, fé segue pé atrás. Eu acho que esse stop ainda não dá para ser muito perto, porque ela tem uma grande volatilidade, mas já dá para ser abaixo de 4,33, abaixo de 4,30, perfeito? Bom, e o dólar? O dólar, vindo aí para uma correção bem forte. Vou colocar aqui na minha telinha o dólar. Eu estou vendo aqui o dólar de 30 minutos do intraday, para a gente ter uma noção, né, da onde esse movimento está vindo e para onde ele estava indo, né? Ele veio do 3,96 até os 4,4, que foi uma região aí que ele ficou um bom tempo. A gente está vendo aqui no gráfico de 30 minutos, mas essa região está sendo atingida desde lá de trás, né? E aí esse rompimento para baixo do 3,96 apontou aqui para o 3,89, que ele acabou de bater, né? Enquanto a gente falava aqui, o dólar abriu para baixo e bateu aqui no 3,89. A gente tem uma outra projeção, aí eu vou dar uma olhadinha aqui no gráfico contínuo do dólar, aqui no dólar futuro diário. A gente tem aqui uma outra projeção do dólar, quer ver? Vou voltar um pouquinho para a gente ver o gráfico inteiro. Né? Onde a gente tinha um triângulo que foi atingido aqui no 4,13, voltou, ele ficou lutando aqui com a linha de tendência do triângulo, linha de tendência que vem aqui de trás, né? Ela veio aqui de trás, ó, montou aqui, veio segurando todos esses dias até ontem. Ontem ela perdeu aqui para o 3,92 e agora no dólar a gente tem uma região que eu chamo de indefinição, que é essa região intraprojeções do triângulo, que vai até o 3,87. Então a gente está andando aí entre o 3,94 e o 3,87. É uma regiãozinha nova de indefinição que também tem o 3,91 no meio, 3,91, que é um suporte aí que está passando hoje para baixo. Né, mas ele deve ficar em torno desse valor aí, um pouquinho para cima dos 3,90, um pouquinho para baixo dos 3,90. É uma região que tem fortes suportes e fortes resistências, todas muito perto. Perfeito, muito bom. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, mais um ativo pelo menos. Eu vou falar um pouquinho de Vale, se você pudesse deixar aí no já setado YouTube 4, que também tem bastante gente pedindo. YouTube que foi bater em 27 em 3 dias, né, cara? Então, Vale, a gente comentou ontem com vocês que ela tinha chegado num ponto de resistência, que era a média móvel de 72 e também o topo anterior. E ela conseguiu romper essa resistência, mesmo antes de ter cruzado o difusor, portanto, foi muito difícil. Como eu já falei, eu não opero contra a tendência, foi muito difícil pegar esse ativo para gráfico diário, né, para uma operação mais longa. Mas ele teve aí uma boa desenvoltura no gráfico intraday de 60 minutos, está subindo com bastante força. Para quem conseguiu pegar o ativo, principalmente aqui a partir do rompimento de 8,73, não foi uma coisa fácil, né? Já amanheceu com gap, esse gap de terça-feira aí acabou deixando a coisa um pouco mais complicada, mas para quem conseguiu pegar, já pode ir trazendo stop, na minha opinião, um stop já pensando em gerenciamento de risco seria abaixo de 9,50 e vamos torcer aí para que ela tenha continuidade nessa alta.
tá? Faz tempo que a gente não vê Vale chegar nos R$10 e faz tempo que a gente não vê Vale negociar acima dos R$10. Então, quem sabe esse é o momento, né? Agora, que gráfico de YouTube, hein, ô Carlos? Sabe que eu estava analisando a YouTube lá no meu vídeo nesse pregão aqui 4 dias atrás, né? Com o gráfico R$24 e qualquer coisa. E o que estava bem nítido, tá bem nítido ainda, que a gente tem um retângulo aqui em cima na região dos R$27, né? Falei, pô, ela precisa remar muito para chegar nos 27, para a partir dos 27 ela começar a fazer alguma figura, né? E eu falei sem pretensão de achar que ela ia subir até os 27, e aí em 3 dias a gente teve a disparada da YouTube, né? Ela veio aqui dos 24, subiu aí 10%, que para a YouTube 4 é muita coisa. A gente vê a Vale e a Petro vindo lá do 1 dígito, né, subindo 10%, mas na YouTube, que está cotada ainda na casa acima dos R$20, subir 10% é muita coisa. E aí o que ela fez foi sair dessa tendência de baixa, né? Deixa eu limpar meu gráfico aqui, porque às vezes não dá para ter tanta coisa aberta aqui que não dá para ver exatamente o triângulo. Eu vou mostrar aqui só esse triângulo, porque esse triângulo do gráfico diário aqui foi muito importante. Ó, a gente tem um triângulo aqui no gráfico diário que, quando rompeu aqui para baixo, na região dos 26 e pouco, apontou para o 24,11. Né? E aí, se a gente fosse olhar lá no semanal, a gente vinha com projeções até os 22, mas estava todo mundo apontado aqui para bater numa projeção de baixa, e ela veio que nem um foguete, né? O que não é muito comum, ela veio que nem um foguete, passou da projeção, e assim, que nem um foguete da mesma forma, agora ela voltou para o mesmo patamar que ela estava. Então a gente volta hoje para o patamar que a gente estava no final de 2015 na YouTube, né? Ela deu um mergulho, se recuperou, tá? E voltou para uma região que é uma região difícil, uma região de indefinição. A gente pode ver aqui que o gráfico, embora tenha um horizonte um pouco mais longo, né? Tipo 15% para se movimentar lá dentro, não deixa de ser uma região de indefinição e não é uma tendência de alta, né? Que muita gente vê o gráfico saindo da baixa, que estava todo mundo lá se explodindo lá embaixo as ações, vê o negócio saindo da tendência de baixa e voltando, os caras falam, não, agora a tendência de alta tal. Não é. Eles encerraram a tendência de baixa, voltaram para uma indefinição aqui no gráfico diário, lógico, né? Se a gente pegar gráfico semanal, aí a tendência é outra, mas voltaram para uma indefinição e agora, nesse patamar, precisa formar novas figuras para tirar novas projeções. O que eu vejo aqui da YouTube é que ela realmente, assim como a Ambev fez uns dias atrás, ela voltou para uma região de indefinição, tá? E não estou vendo uma projeção nítida de onde ela vai sair daqui. Daqui ela ainda vai ter que remar para criar uma projeção. Resumindo, para quem conseguiu pegar lá embaixo, parabéns, vai subir no stop, cuida da operação, mas não dá para pensar em compra agora, né? Agora a chance está a probabilidade nenhum, é muito maior de você ter uma correção do que de continuar mais 10, 15% de alta. Sim, só para ver aqui o tamanho que ela já subiu nos últimos quase um mês e meio, a YouTube subiu 20%. É muita coisa, um movimento sem correção. Para um papel sólido, né? É muita coisa para subir direto sem correção, exatamente. Ainda mais voltando tudo e chegando num patamar de indefinição que ela já estava, que tem bastante resistência e topo, né, muito importante, bem definido. A gente não está numa região de cara para o vento, que é tendência de alta, como você disse, que o papel vai subindo aí e você vai acompanhando. Ela voltou para um patamar que está cheio de topo e cheio de resistência. Então, realmente, projeção aqui só se ela formar alguma figurinha nova, bonita aqui, a partir dos R$27 mesmo. Perfeito. Bom, pessoal, deu o nosso horário, já são 9h45. Carlos, mais uma vez, obrigado pela presença. Já fica o convite aí para você aparecer nas próximas semanas. Eu que agradeço, obrigado a você, marcar obrigado o topo do mercado de novo, hein? Vamos, dá sorte. Então, pessoal, muito obrigado. Estou, a partir de agora, indo lá para a Arena do Investidor. Convido todo mundo a participar. E às 4h30 da tarde estarei aqui fazendo o fechamento de mercado. Espero todo mundo por aqui. Um grande abraço, até lá. Tchau, Carlos. Até mais. Tchau, até mais.